Bom dia! Segundou, dia começa lindo, meio friozinho promete esquentar no meio do dia. E hoje tá aí, vamos falar sobre horário e tempo, ou tempo e horário. Eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, terapeuta capilar, e eu ajudo pessoas que querem se tornar especialista em escovas capilares. Esse é um propósito muito grande que eu tenho comigo. Pretendo alcançar muitas pessoas e transformá-las em realmente especialista em escovas capilares. Mas para isso é preciso falar alguns detalhes sobre o que acontece dentro de um salão de beleza. Todas as segundas-feiras eu estou por aqui falando um pouquinho, desenrolando um pouquinho o que é um ambiente de salão. Estou há muito tempo nesta profissão, muito tempo em andamento, nesse processo de crescimento dentro desta área, e por isso posso falar assim com bastante categoria mesmo, como é um ambiente de um salão, seja ele um ambiente pequeno, seja ele você trabalhar sozinha aí na sua casa, seja ele você ir atender pessoas em residências, ou seja ele você atender pessoas na sua residência, ou ainda você trabalhar em um salão muito grande, né? Não importa o tamanho do salão qual você vai trabalhar, o importante é que você precisa desenrolar, conhecer o que é um ambiente de salão, saber como que funciona o andamento disso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre horário, marcação de horário, e para falar sobre horário, nós precisamos entrar em um assunto chamado tempo, porque o tempo ele faz parte da nossa vida, nós vivemos um tempo, tudo que vamos fazer, o tempo ele está incluso, né? Então nós temos um tempo de vida, nascemos em uma data, e em uma data nós partimos, então nós precisamos estar consciente de que o tempo ele faz parte da nossa vida, e o que você faz na sua vida durante o seu tempo determina quem você vai ser, onde você está, onde você chegou. Ou seja, você também pode decidir onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, o que eu estarei fazendo, você determina, porque você se dá esse tempo. E quando nós falamos em salão, em profissionalismo, nós precisamos entender que o tempo está agregado a isso, e não só isso, também o tempo está agregado ao administrativo de um salão. Ah, mas eu não trabalho em um salão, mas o tempo está agregado ao seu administrativo. Por isso eu disse que não importa se você vai atender uma pessoa na casa dela, se essa pessoa vem na sua casa, ou se você tem um salão pequeno, ou se você trabalha em um salão grande, não importa onde você está, não importa qual é a sua posição, o tempo ele está fazendo parte da sua vida, e mais que isso, ele está fazendo parte do seu administrativo. E esses são assuntos ocultos. Todas as segundas-feiras eu venho assim, com um assunto oculto, que na maioria das vezes passa despercebido. Nós não conseguimos, assimilar, porque até convivemos com ele, até sabemos que esse tempo, ele é necessário, até sabemos que ele faz parte do nosso cotidiano, mas assim, na correria do dia a dia, um corre-corre, então nós não percebemos alguns detalhes com referência ao tempo, com referência ao administrativo da nossa vida. Então, nós vamos levando assim meio que empurrado, sem se dar conta e sem saber o quão isto é importante para o nosso crescimento, para o nosso profissionalismo, para a nossa chegada de onde nós queremos chegar.
Na verdade, o tempo ele é aquele ponto de partida. Eu parti daqui, de onde eu estou, e eu quero chegar em tal lugar, e neste trajeto existe ali como se fosse uma estrada, né? Existe ali os percursos, os quais vão ser fáceis, os quais vão ser difíceis, os quais vamos ter que parar, vamos ter que analisar, né? Olhar e seguir em frente. E para falar sobre horário, nós precisamos entender essa situação de tempo. O que acontece? Seja como for a sua situação hoje, o seu ponto de parada, onde você está, quando você vai marcar um horário com o seu cliente, é preciso você entrar na vida daquela pessoa e também estar presente na sua vida. Mas como assim? Então eu vou dar um exemplo bem assim favorável à situação. No salão de beleza existe a recepcionista. Um salão que seja ali de um porte razoável, a maioria existe uma recepcionista. Eu costumo dizer que o horário é uma das coisas mais difíceis de se fazer dentro de um salão. Poucas pessoas ou poucos profissionais, eles pensam desta forma. Então tem ali a recepcionista, que essa recepcionista, na maioria das vezes, ela é responsável pelo agendamento do cliente, ela é responsável por fazer a organização daquela agenda. Esta recepcionista, ela precisa ter vamos dizer assim, uma responsabilidade sobre aqueles profissionais existentes dentro desse espaço, assim como ela precisa ter uma responsabilidade com os seus clientes, com os clientes que querem fazer agendamento. E por que o tempo tem a ver com isso? O que o tempo tem a ver com isso? Que esta pessoa que faz esse agendamento, ela precisa estar ligada ao tempo do cliente com o tempo do profissional. Porque o estabelecimento ele está parado ali, 24 horas ele está ali para atender. Essas marcações, elas fazem parte do administrativo de um salão, ou seja, o salão ele depende de fluxo de pessoas ou fluxos de clientes. Então ele precisa ter clientes agendados para que ele tenha o seu andamento como estabelecimento comercial. Porém, a recepcionista, ela tem a obrigação de fazer esta marcação, ela tem assim como regra o salão não perder cliente. Salão ele precisa disso, ele não pode perder cliente. Porém, cada profissional ele tem um tempo de trabalho. Olha a importância disso. Cada profissional ele tem um tempo de trabalho, ou seja, o Luiz leva 40 minutos para fazer uma escova, a Sandra já leva 35, né? O Mário, vamos supor, já leva 50 minutos. E a recepcionista, ela precisa estar interagindo com o tempo dos profissionais que cada um leva para executar o trabalho e com o tempo que o cliente quer do outro lado. Muitas vezes o cliente ele deseja, né, ser atendido por um profissional específico. Esse profissional específico, ele está com a sua agenda, vamos dizer ali, apertada. Ela precisa fazer um encaixe, ela precisa colocar esse cliente dentro desse ambiente, porque ela tem ali as suas regras. Não perder cliente. O profissional, ele, durante o tempo que ele está ali, ele precisa trabalhar e ele precisa ocupar o tempo dele, porque ele chegou para trabalhar. Então, a maioria é comissionado, então ele precisa ter trabalho. Então, não pode deixar de atender cliente, porque tem que cumprir uma afinidade administrativa do salão,
uma afinidade administrativa do profissional e atender o desejo daquele cliente para que aquele cliente indique mais pessoas e isso vira assim um rolo, uma bola de neve. Muitas pessoas, muitos profissionais, eles não fazem ideia de como é ser um recepcionista, que precisa estar atento a este fato, que é uma obrigação aonde pega esses pilares, que são os pilares da administração, os pilares de encantamento ao cliente, os pilares de favorecimento aos profissionais da área que estão ali. Então é um conjunto e isso vira um círculo, na verdade, que precisa ser cumprido e está com a responsabilidade desta recepcionista, que ela precisa estar atenta a este tempo de profissional com o tempo de cliente. Então, o horário, ele é uma das coisas assim mais complicadas existente dentro do salão. Até porque ele envolve gestão em pessoas. Eu costumo vir aqui falar de uma língua assim bastante fácil para ver se explico, deixo bem explicadinho como que realmente isso funciona no dia a dia. Eu não venho aqui para passar panos em cima das situações de como que é esse andamento lá dentro do salão, porque na verdade o que acontece é bem isso que eu tô falando. É um envolvimento, né, muito, vamos dizer assim, muito grande entre cliente, entre profissionais, entre recepcionista e esta agenda de horário, que ela deve ser assim detalhadamente, com muita responsabilidade ser concluída. Por quê? Porque o compromisso com o cliente é não atrasar o horário dele. O compromisso com o cliente é dar um encantamento a esse cliente. O objetivo com ele é que ele atraia mais pessoas. E para isso é preciso cumprir isso com muita responsabilidade. E isso está agregado ao tempo e não somente aquela marcação. Ser recepcionista não é simplesmente ter um sorriso bonito e estar ali ao lado fazendo anotações. O que muitos profissionais não entendem é que aquela carga na recepcionista para montar esta agenda muitas vezes é doída. Ela incluir pessoas, tirar pessoas, mover, fazer ligações para encaixar esse horário para que fique definitivamente concluído. E ao longo do dia nós lidamos com o quê? Com o tempo. Muitas clientes elas vão ligar e vão falar: vou atrasar. Muitas clientes vai adiantar. Muitas clientes não vão vir ao salão e não vão nem ligar, avisando que não vai, e tudo isso está atrelado ao tempo. E tudo isso é necessário ter compreensão para se marcar horário. O horário, ele, além dele ser uma das coisas mais difíceis de ser colocada dentro do salão, não é simplesmente pegar um telefone e ficar fazendo anotações. Ele, além dele ser difícil, ele é um dos motivos que traz, vamos dizer assim, muitas rusga dentro do salão. Porque a responsabilidade é não perder cliente e como profissional ele trabalha numa linha de comissão, então ele está ali para trabalhar. Muitos profissionais, eles ficam chateados quando uma recepcionista marca aquele cliente que ele considera é meu cliente, marca para um outro profissional, para não perder aquele cliente, para que se traga aquele cliente para aquele ambiente. Então ele fica chateado por isso. Na verdade, nós não deveríamos ficar chateado, porque quando a recepcionista, quando o salão consegue manter o cliente, isso significa que aquele cliente vai voltar novamente. Isso significa que aquele cliente vai ter mais opção e isso significa que ele vai se agregar ali
ainda mais. Porém, nós temos o nosso ladinho ali, que é aquele lado lá do fundo do coração, que nós ficamos chateados e normal. Isto é normal do ser humano. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente trabalha em um salão, a gente veste a camisa do ambiente, a gente veste a camisa daquela empresa e a gente precisa agregar, nós precisamos somar e entender esta marcação de horário que muitas vezes é necessário ser desta forma, inclusive para manter aquele cliente que você considera seu, que você tem consideração por ele. Muitas vezes é você abrir mão daquele cliente para um outro companheiro existente ali dentro do salão, para você poder manter esta pessoa dentro do ambiente, porque de repente, se esse salão não consegue manter esse cliente, o que vai acontecer? Muitas vezes ele vai precisar fazer naquele dia, naquela hora, e ele vai procurar um outro espaço, o qual ele pode gostar daquele lugar e começar então a ir para aquele lugar. Um gestor de salão, ele pensa em todos esses detalhes. Muitas vezes o profissional da beleza não pensa desta forma, mas é necessário ter essa ampliação, né, de pensamentos, de atitudes. Para quê? Para que o ambiente do salão se mantenha, vamos dizer assim, fluido, mantenha-se na paz, e para que você entenda que muitas vezes é necessário que isso aconteça ali para você poder manter esta empresa, manter o seu trabalho, manter ali aquele cliente agregado a esse ambiente. E quando a gente fala assim sobre a marcação de horário, marcar horário, mas está falando de um salão que ele tem não sei quantas pessoas trabalhando, de um salão que ele tem uma recepcionista, mas eu não tenho isso, né? Mais difícil ainda. Por quê? Porque quando você trabalha sozinha, você precisa administrar o seu tempo de trabalho, você precisa administrar o agendamento que é por sua conta, e você precisa ter a responsabilidade de uma recepcionista, você precisa ter a responsabilidade de uma pessoa da limpeza, porque você tem que manter o seu ambiente limpo, organizado, a sua agenda é muito bem montada, você tem que ter o tempo de atendimento a esse cliente, você precisa ser responsável com esse cliente, responsável com você mesmo. Então você está fazendo trabalhos que é de às vezes 3, 4 pessoas em uma pessoa só. Então você está responsável por esta marcação. Então você vai ali naquele horário e você vai parar ali e pensar: nossa, eu tenho fulana para atender, cicrana para atender, e no meio do dia vai acontecer igual acontece em um salão grande. As coisas não acontecem certinha como nós colocamos na agenda, como nós queremos ou como nós determinamos. As pessoas, elas têm o tempo delas, elas se movem o tempo todo, está acontecendo alguma coisa na vida delas e também está acontecendo na sua vida. Muitas vezes você está com o seu horário totalmente certinho e para você ali tá tudo correto e começa o seu dia. De repente te dá um mal-estar, de repente acontece alguma coisa com alguém da sua família e aquilo começa a desandar. De repente o problema não é com você e sim com o seu cliente que ligou e vai atrasar, você está atendendo alguém e você está sozinha e você precisa pegar o telefone e conversar com aquela pessoa. Muitas vezes vai chegar alguém sem marcar o horário, pedindo para você e você não sabe dizer o não, ou você não pode dizer o não, entende? Então, no desenrolar do dia, muitas coisas vão acontecer e marcar horário, ter clientes agendada, ela depende do seu tempo, mas acima de tudo depende do seu financeiro, depende de administração financeira. Então o horário, ele não é uma coisa assim que ele tá ali por tá. O horário, ele é importantíssimo.
na vida de um profissional, na vida de um salão. Ele tem ali como base o administrativo, tanto do salão quanto do profissional. O profissional, quanto mais trabalhar, mais ele vai ganhar. O ambiente, quanto mais ele arrecadar com seus clientes, mais ele vai poder dar conforto, mais estabilidade, mais pé no chão vai estar essa empresa. Então, é preciso se ter consciência de que o horário ele é importantíssimo, está atrelado a esse tempo e está atrelado a várias pessoas. Por que eu venho falando sobre isso? Porque em salão é necessário ter gestão em pessoas. E às vezes a gente fala assim, gestão em pessoas, né? Quem são essas pessoas? São todos que formam uma equipe. E se essa equipe for você, então é você. Você pode trabalhar sozinha, você pode trabalhar em 2, pode trabalhar em 3, pode trabalhar em 15, não importa. Essa gestão vai ter que acontecer. Essa consciência, ela precisa acontecer. E quanto mais pessoas, né, nós imaginamos que mais difícil, mas muitas vezes não. Quanto mais pessoas nós conseguimos, mais abrir o leque. Quanto menos você está sozinha, atrelada ali sozinha, mais competências de pessoas você precisa ter e mais tempo você precisa ter, e tempo aí é o que você não tem para poder fazer esse administrativo. Então, como que isso funciona? Quando você trabalha com bastante pessoas, a gente consegue liberar funções para cada pessoa. Nós conseguimos organizar o ambiente. Então, a recepcionista fica com a carga ali daquele horário, né, que os profissionais chegam e já vão na agenda olhar o que tem marcado, quem ligou, quem apareceu, né? Então ela fica com essa responsabilidade, a pessoa da limpeza fica com aquela responsabilidade de limpar, de organizar o ambiente, né? Então você tem aquela organização de você estar ali presente a qualquer momento ali para atender esse cliente, o seu tempo está liberado para isso e a sua cabeça está preocupada em técnicas melhores para atender, técnicas mais rápidas, e você precisa ter a consciência que o seu tempo de trabalho precisa ser padronizado. Eu tenho um conteúdo falando sobre tempo de trabalho do profissional, chama-se TITF, tempo inicial e tempo final. E eu sempre vou repetir, tempo é imprescindível dentro de salão, tanto para o proprietário quanto para o profissional. Quanto mais cliente dentro de um salão, mais financeiro. Quanto mais tempo o profissional trabalhar padronizado, mais ele vai ganhar, mais determinação, e é você que escolhe onde você quer chegar. Então, às vezes atender uma cliente demoradamente não é viável. E às vezes é preciso alongar o tempo com alguma cliente que vai ser viável. Então o tempo ele é uma variável na nossa vida de profissionalismo. E nós precisamos ter essa consciência. Uma cliente nova, por exemplo, você desenrolar um papo legal ali com ela, explicar, falar um pouquinho sobre você, mostrar o seu profissionalismo, para quê? Para segurar essa pessoa ali, para agregar mais ali um cliente no salão. E muitas vezes aquela cliente um pouco já mais antiga, que você já conhece aquele cabelo dela, você já conhece a vida dela, você já, né? Então, aquela cliente ali, você, né, de repente você já conhece tão profundamente que você consegue desenrolar então aquele serviço ali um pouco mais rápido e liberar o seu tempo para uma outra coisa na sua vida, um outro cliente, alguma coisa que você queira fazer, um treinamento. Então o tempo ele é uma variável e nós precisamos dar muita importância ao tempo, porque ele está atrelado a todos os nossos momentos e a todos os nossos desejos, ele faz parte. Né? Então, quando a gente está ali
dentro desse ambiente que tem várias pessoas e cada um na sua posição, que nós conseguimos deliberar assim uma direção para cada um, então se torna mais fácil. Porém, nós precisamos ter senso de equipe, nós precisamos ter consciência de equipe, nós precisamos estar atrelado e vestir a camisa desse ambiente, porque nós vamos conviver com mais pessoas e cada pessoa ela tem a sua maneira de ser, cada pessoa tem o seu limite. Então o que nós precisamos saber sobre limite? Que o seu limite ele é esse ponto de partida e ele vai até tal lugar. Nós não podemos invadir o limite do outro, assim como o outro não pode invadir o nosso limite. Então, pessoas, elas têm os seus desejos, elas têm as suas vontades, elas têm as suas especificações e elas têm aquilo que elas priorizam, né? Então, muitas vezes nós vamos trabalhar com alguém que prioriza que 6 horas da tarde ela vai embora e ela não abre mão disso. Ela prioriza que ela vai chegar às 9 horas da manhã. E o salão ele precisa de fluxo de cliente, então ele precisa ter lá um outro profissional que vai cobrir esse antes das 9 e esse depois das 6. E daí muitas vezes o cliente dessa pessoa que sai às 6 e chega às 9, ela quer um atendimento depois das 6 ou ela quer um atendimento antes das 8 e esta pessoa não está favorável a esses horários. E o salão ele precisa ter administrativo, ele precisa ter demanda de clientes. Então esse salão ele tem que estar assegurado nesta situação, e aí é onde começa a gestão em pessoas, porque muitas vezes esse profissional ele vai se sentir chateado porque o recepcionista marcou o seu cliente com outra pessoa. E é onde nós precisamos ter esta consciência, senso de equipe, tanto de equipe como um colaborar com o outro, um ajudar o outro, para que este horário seja marcado de forma responsável, tanto por recepcionista, como pelo estabelecimento e assim como pelos profissionais. E quando você trabalha sozinha, você administra tudo isso sozinha. E muitas vezes é muito mais complicado, igual já expliquei ali atrás, porque você está fazendo trabalho de um profissional que chega às 9 e sai às 6, quanto de um profissional que chega às 8 e vai embora às 20. Como você vai ter que fazer o trabalho de uma profissional da área da limpeza, como você vai fazer o trabalho de uma recepcionista, e você vai fazer o trabalho, seja lá de cabeleireiro, seja lá de manicure, você vai precisar organizar, você vai trabalhar por 3, 4, 5 pessoas, e isso demanda mais tempo, e tempo começa a ficar escasso na sua vida. Então você precisa determinar aonde você quer chegar. E para você determinar isso, você precisa sim de tempo, né? Então, quando a gente fala em horário é uma das coisas muito complicadas de se marcar dentro do salão, e a gente precisa estar aí atento a esse assunto que ele é oculto. Nós não nos damos conta o quão é complicada essa situação, mas sim, tem solução? Tem solução. Como? Com gestão. Gestão em profissionais, gestão em clientes. É importante isso? Muito importante. Então, essa situação de salão grande, salão pequeno, não importa onde você vai estar, ela vai acontecer e o tempo vai fazer parte da sua vida e o horário também. E você precisa estar atrelado a esses detalhes, sabendo onde você quer chegar, o que você quer fazer do seu tempo, como você quer trabalhar, que tipo de profissional você quer ser. Porque quando você trabalha sozinho e você tem toda essa demanda de várias pessoas nas suas costas, muitas vezes não sobra tempo para você se profissionalizar.
Muitas vezes você não arrecada financeiro. Então nós temos que pensar em toda essa parte no geral para poder então desenrolar essa parte de marcação de horário, atrelado ao tempo, aonde quer chegar, que tipo de profissional eu quero ser. E tudo isso é ambiente de salão, seja ele pequeno ou seja ele um salão grande. Não importa onde você está. Esta situação você vai ter que parar e administrar. Eu sugiro muita gestão em pessoas, eu sugiro muita compreensão, eu sugiro conversar abertamente, eu sugiro você conversar contigo mesmo abertamente para você poder entender. E eu trouxe aqui esta situação porque ela existe e ela está presente de segunda a sábado dentro dos salões, e é importantíssimo que você pense, porque esta situação, como eu disse anteriormente, ela é oculta. O desenrolar do dia não deixa nós pensarmos. Então eu trouxe logo na segunda-feira no café da manhã para você pensar sobre o ambiente o qual você quer estar, quem você quer ser. Você quer ser essa pessoa que elabora trabalhos por 5 pessoas, ou você quer estar lá dentro de um salão e ter alguém lá para se preocupar com esta parte de agendamento, com essa parte de fluxo de cliente, e você apenas trabalhar e ser aí um profissional da área da beleza, porque ambos exigem administração em tempo, em horário e principalmente em gestão. Espero que você tenha gostado. Segunda-feira estarei por aqui falando novamente de mais algumas coisinhas que acontecem dentro do salão de beleza e que talvez você não se deu conta. Se você está iniciando na área, então agora é a hora de você se atentar a esses detalhes. Ter consciência principalmente de que o ambiente ele não vai fugir disso aí, e você vai precisar então estar presente neste ambiente e administrar essa situação. Para mim é importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal lá no YouTube, que você esteja presente todas as segundas-feiras por aqui falando comigo sobre ambiente de salão, e às terça-feiras uma live técnica sobre escova capilar, como escovar corretamente um cabelo, como deliberar saúde para o cabelo, não pensar apenas em beleza, mas sim pensar na beleza, pensar na saúde e principalmente pensar no seu profissionalismo. Até segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, às 6h57, por aqui, falando aí de ambiente de salão.